Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, seguimos nossa jornada pelo livro Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, de Stuart Russell e Peter Norvig. O link para o livro está na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega e curtir o vídeo para ajudar o canal. Então, vamos lá. A gente sempre ouve falar do poder da inteligência artificial, né? Mas por que a gente não pode só, programar um sistema com todas as regras possíveis para resolver qualquer coisa? Por que uma IA precisa aprender? Essa pergunta, pessoal, é o ponto de partida para tudo que a gente chama hoje de machine learning. Para a gente entender isso direitinho, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, por que aprender é tão necessário? Depois, o que é aprender de verdade? Aí a gente vai ver as estratégias de aprendizado, o maior desafio de todos, que é a tal da generalização, e no final como o equilíbrio de tudo isso acabou mudando o mundo. Ok, começando pelo começo, a necessidade de aprender. Por que aquela ideia mais antiga de sentar e escrever cada regrinha para uma IA seguir, por que isso simplesmente não dá conta do recado nos problemas do mundo real? A resposta está na própria natureza do nosso mundo. Ele é uma bagunça. Sabe, os ambientes estão sempre mudando, os dados que a gente coleta vêm com ruído, cheios de erros, imperfeições, e os padrões que a gente quer que a IA encontre são complexos demais. É como tentar escrever um manual de instruções para reconhecer o rosto de um amigo em qualquer foto com qualquer luz. É simplesmente impossível programar isso na mão. E é exatamente aí que o jogo vira. É aqui que entra o machine learning, o aprendizado de máquina. E a definição do livro é genial de tão simples, é a capacidade de um sistema melhorar o próprio desempenho numa tarefa, usando a experiência. Ou seja, em vez da gente dar as regras prontas, o sistema aprende as regras sozinho, só olhando para os dados. Na prática, isso quer dizer que um agente que aprende é um agente muito mais poderoso. Ele se adapta, ele melhora as previsões dele com o tempo, ele ajusta o que faz e, o mais importante de tudo, ele consegue generalizar. Ele pega o que aprendeu e aplica em situações que nunca viu antes. Esse é o pulo do gato. Tá, mas como a gente sabe que a máquina está aprendendo de verdade? Que não é só sorte? Bom, não é mágica, é ciência. Existe um jeito bem formal, bem certinho, de definir e medir se o aprendizado está acontecendo. Basicamente, para qualquer problema de aprendizado, a gente precisa de 3 coisinhas. O livro chama isso de trio TME. Primeiro, a tarefa. O que exatamente o sistema tem que fazer? Segundo, a medida de desempenho. Como a gente vai avaliar se ele está indo bem ou mal? E terceiro, a experiência. De onde vêm os dados que ele vai usar para aprender? E olha só como isso fica claro com um exemplo prático. Tipo reconhecer números escritos à mão. Qual é a tarefa? Identificar o dígito na imagem. Qual a medida de desempenho? A porcentagem de acertos, a acurácia. E a experiência? Milhares de imagens de números, cada uma com uma etiquetinha dizendo isso é um 7, isso é um 2. Se a taxa de acerto sobe conforme o sistema vê mais imagens, pronto, por definição, ele está aprendendo. Simples, né? Beleza. A gente já sabe o que é aprender, agora a pergunta é como as máquinas aprendem. Existem basicamente 3 grandes jeitos, 3 abordagens que são a base de quase tudo que a gente vê em IA hoje em dia. A primeira é o aprendizado supervisionado. Pensa que é como aprender com um professor, com um gabarito. O sistema recebe um monte de exemplos com a resposta certa. Por exemplo, uma pilha de e-mails, e para cada um a gente diz, esse aqui é spam, esse não é. O trabalho dele é descobrir o padrão que liga o e-mail à resposta certa. A segunda abordagem é o oposto, aprendizado não supervisionado. Aqui, não tem professor, não tem gabarito. A gente joga um monte de dados para o sistema e fala, se vira aí, acha alguma coisa interessante. A tarefa dele é encontrar padrões, estruturas escondidas. Tipo, pegar todos os clientes de uma loja e separá-los em grupos, sem ninguém ter dito antes que grupos eram esses. E, por fim, o terceiro tipo, aprendizado por reforço. Esse é o aprendizado na base da tentativa e erro. Imagina um agente, um robozinho num jogo. Ele faz uma jogada. Se foi boa, ele ganha um ponto, uma recompensa. Se foi ruim, perde um ponto. Com o tempo, tentando sempre maximizar os pontos, ele descobre sozinho a melhor estratégia para vencer. É exatamente assim que as IAs ficaram mestres em jogos como xadrez e Go. Então, guardem isso. Supervisionado, não supervisionado e por reforço. São os 3 pilares. Praticamente tudo de IA que a gente usa no dia a dia, desde a recomendação de um filme até um carro autônomo, usa alguma dessas 3 abordagens, ou uma mistura delas. Certo. Agora a gente chega no que talvez seja o conceito mais importante de todos. Porque aprender não é só decorar. Não adianta nada o modelo acertar tudo o que ele já viu nos dados de treino. O verdadeiro desafio, a prova de fogo da inteligência artificial, é a generalização.
Essa frase diz tudo. O modelo que só decora é como aquele aluno que decora respostas da prova, mas não entende a matéria. Na hora que a pergunta muda um pouquinho, ele trava. Generalizar é o contrário, é entender de verdade para conseguir aplicar o conhecimento em situações completamente novas. E nessa busca pela generalização, existem dois grandes inimigos. De um lado, o underfitting. É quando o modelo é simples demais, ele não aprende nem o básico. É o aluno que não estudou nada. Do outro lado, o perigo oposto, o overfitting. É quando o modelo é tão complexo que ele decora até os erros dos dados. É o aluno que decorou a prova vírgula por vírgula. Os dois se dão mal com perguntas novas. E aí, como a gente foge desses problemas? A solução padrão é dividir nossos dados. A gente pega uma parte, o conjunto de treino, e usa para ensinar o modelo. Outra parte, a de validação, a gente usa para ajustar os parafusos do modelo. E no final, a gente pega uma terceira parte, o conjunto de teste, que o modelo nunca viu e usa para dar a nota final. É a prova surpresa, sem chance de colar. Tudo isso nos leva ao nosso último ponto: a busca pelo equilíbrio perfeito entre ser simples e ser complexo. E como o fato da gente ter aprendido a achar esse equilíbrio simplesmente mudou o nosso mundo. O nome técnico para esse desafio é Trade-off Viés-Variância. Parece complicado, mas a ideia é a mesma. Um modelo com viés alto é teimoso, simplista demais. O resultado, underfitting. Já um modelo com variância alta é flexível demais, ele aprende até o que não devia. O resultado, overfitting. A arte do cientista de dados é encontrar o meio termo perfeito entre os dois. E quando a gente acerta nesse equilíbrio, nossa, os resultados são revolucionários. Foi o Machine Learning que tornou a IA escalável. Foi ele que permitiu a gente processar essa quantidade maluca de dados que temos hoje. E ele foi o motor por trás das revoluções em visão computacional, em linguagem natural e, claro, abriu as portas para a era do Deep Learning. É só olhar ao redor. Pensa nas IAs mais famosas que existem hoje. O ChatGPT, que conversa com a gente. O AlphaGo, que venceu o campeão mundial num dos jogos mais complexos do mundo. Carros autônomos. Nada disso, absolutamente nada disso, existiria sem esses fundamentos de aprendizado que a gente acabou de ver. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se aprender é o segredo para a inteligência e as máquinas já estão aprendendo de jeitos tão poderosos, o que é que ainda falta para uma IA conseguir aprender qualquer coisa que um ser humano aprende? Neste episódio, entendemos a base do Machine Learning, o que significa aprender, como medir desempenho e como modelos generalizam. Esses conceitos preparam um terreno para explorarmos nos próximos episódios os principais algoritmos de aprendizado. Esse episódio foi gerado com apoio de IA e adaptado especialmente para você no Mentalship. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.